último, né, a pregação do Advento, a gente vai falar sobre o preço do Natal, né? Assim como o Júnior leu em Mateus, né, 1 de 18 a 25, fala de uma história que é muito, assim, diferente de todas as histórias que a gente pode ouvir, geralmente, que a gente ouve por aí, né? Que é a história de José, Maria, e como que eles foram transformados nessa questão de um Deus humano nascer e permanecer nessa terra. Então, é muito incrível ver isso, né? Como que Deus... É muito incrível a gente ver assim, o homem foi na lua, fez várias coisas tecnologicamente e tudo mais, mas como que uma coisa muito maior, que é um Deus, encarna num bebê para viver nessa terra. É uma coisa muito assim, extraordinária, não tem como você medir o que seria palpável, assim, ninguém consegue fazer isso, só Deus consegue fazer isso. E José, um homem simples, um homem como qualquer um aqui, ele aceita esse desafio de aceitar esse Deus que se torna um menino para viver uma aventura. Pais e mães sabem o que é uma aventura de ter um filho. É tudo muito novo, é tudo muito diferente, você aprende muita coisa. No momento que você não quer fazer as coisas, você vai lá e faz, por amor. Então, José, e assim como Maria também, eles aceitam essa aventura que Deus propôs a eles. E Mateus apresenta, sobre essa questão de José ter servido mesmo, ele, por ser um cara obediente, reto, que seguiu a lei de Jesus, ele vai e quer fazer o que é correto diante de Deus. E como ele aceita uma coisa que é totalmente assim, humanamente, você vê assim, uma mulher ficou grávida do nada. Não tem como você falar assim, de onde que vem isso aí, né? E aí o cara, por ser tão reto, tão justo, ele fala assim, não, melhor porque antigamente, até que na minha Bíblia tem um negocinho falando, que é o seguinte, se a pessoa já se declarava, aqui, quer ver, que fala que José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria, por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento. Fala que, de acordo com os costumes dos judeus daquele tempo, os que iam se casar firmavam primeiro um contrato de casamento, que só podia ser desmanchado pelo divórcio. Então, tipo assim, você já estava casado, não tinha como você sair fora, já fez contrato, já era. Então, assim, judicialmente, ele poderia arruinar a vida, assim, se ele humanamente falasse, não, olha, eu não quero esse filho, não é meu, não sei de onde que arrumou esse filho, então não quero esse filho. E como que José, ele pensa e fala assim, não, eu preciso fazer o que é direito, eu pelo menos preciso, vou levar a culpa, deixa ela falando que, eu engravidei ela e saí fora, né, pra ela não levar a culpa. Então, como ele era um cara certo e correto, até que fala que ele não queria falar com ninguém, ele ia desfazer o contrato sem falar com ninguém, porque ela provavelmente seria morta naquele tempo. E eu tenho certeza que José também não tinha plena consciência que Jesus, o menino que ia ser gerado através de Maria, ia ser o próprio Deus. Eu tenho certeza que ele falou assim, gente, é muito ilógico para mim pensar, não é filho meu, não é de ninguém, não é de outro cara, não é de ninguém. E como assim vai nascer uma outra pessoa? Só tem homem e mulher, beleza, nasce, mas se não tiver isso, não tem lógica, né? É igual, esses dias eu tava vendo, só se for igual esses caras aí que estão querendo fazer bebês artificiais, né? Com esses negócios tecnológicos, fazer os meninos lá dentro daqueles plastiquinhos lá e tal, beleza. Mas é muito ilógico. E aí, como que, apesar disso, José não ter essa plena certeza do que poderia acontecer, o que ele poderia sofrer, tanto Maria quanto ele poderia sofrer, e por ter também essa proteção com Maria, de fazer o que é certo, ele chega e entende, né, que os mistérios de Deus são muito maiores do que a gente pode imaginar. Mas, para que essas coisas ocorram, para que
o próprio Jesus habitasse nessa terra, para que Deus fizesse a história dele aqui nessa terra, a gente precisou pagar alguns preços, né? E José pagou um desses preços. Acho que as escolhas nossas a gente paga um preço de certa forma. A gente não vai pagar um preço igual Jesus que morreu na cruz, mas pagamos preços. E José foi um cara que pagou um preço muito importante, que é quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, a gente paga esses preços, mas depois que a gente cresce, a gente não quer pagar mais esses preços. Então, o primeiro ponto seria a obediência. José, ele foi obediente. No versículo 24 fala o seguinte: José, ao despertar do sono, quando o anjo falou com ele, ele agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenou e recebeu em casa a sua mulher, né? Ele era justo, ele era um cara simples, mas mesmo assim ele obedeceu a Deus, mesmo que ele sofresse o que fosse sofrer. Mesmo que a Maria fosse sofrer o que ela fosse sofrer, ela fala: Deus, faça o que você não quer fazer na minha vida. Eu sei que eu não vou poder explicar para ninguém, porque eu vou falar assim: ué, como que surgiu esse menino dentro da minha barriga? Não tem como. Mas, por obediência, eles foram e fizeram o que era necessário. E assim como eu falei, quando a gente é criança, geralmente pai e mãe falam, né? Olha, me obedece, faz isso, faz aquilo. Porque a gente entende que um menino pular daqui não é legal, não é? Então ele tem que obedecer, porque ele vai morrer, eu sei o que vai acontecer com ele. Às vezes ele não tem noção do que vai acontecer com ele. Por exemplo, eu tenho certeza que se eu fosse Davi ali, ele pularia, mas ele não entenderia o que ia acontecer com ele se ele caísse lá embaixo. Então, Deus, ele tem essa mesma forma como o pai e a mamãe fazem com a gente. Ele quer nossa obediência, para que ele possa fazer o que é a história dele nessa terra através de nós. Assim como fez com José, que fez com Maria, e como outras pessoas na Bíblia, e as pessoas que não estão na Bíblia também, outras pessoas na história, né? Então, as marcas da vida de José é essa questão da obediência. Para que Jesus viesse, ele teve que obedecer. Se Maria não quisesse, Deus não ia colocar um menino na barriga dela. Se José não quisesse ficar com Maria, ele também não ia ficar com Maria, não ia ser o pai do Salvador. Então, assim, foi a questão da obediência. Então, alguns pontos práticos que a gente pode colocar é o seguinte: obedecer prontamente. José foi um cara pronto. Ele ouviu, ele tá assim: nossa Deus, o que eu faço? A mulher tá grávida, eu já estou casado com ela, né? Pelo papel, eu já estou casado com ela, mas eu vou ter que divorciar. Mas e se alguém descobrir? Vai que matar ela, né? Eu vou saber, ou me mata porque eu menti, não sei. Então, assim, como que, mesmo com todas as adversidades, ele prontamente falou: eu vou obedecer. Por causa do tino do anjo falar assim: olha, não temas, vá, que eu vou com você. Então ele prontamente foi obedecer a Deus. Tomou a Maria como sua esposa e sofreu todas as consequências que precisava sofrer. O segundo é obedecer mesmo quando não faz sentido. É lógico, como eu falei, eu vou criar um menino que não é meu, que é de Deus. Imagina, eu chegava e falava assim: amor, eu tô grávida aqui, ó, é de Deus. Aí eu digo: não é? Como assim? É muito ilógico. Então, muitas vezes, gente, a gente, por exemplo, eu e o Júlio pode muitas vezes com meu pai, igual eu falei uma vez com a Bia, eu estava conversando com a Bia sobre isso. Pro meu pai não é lógico eu estar aqui nessa igreja, não é lógico nem um pouco. Porque o meu pai, ele é bem materialista, vamos dizer assim. Claro que ele é um cara assim, eu amo super meu pai, ele é um cara que me deu todo o caráter que eu precisava ter na vida, mas ele não vê sentido eu estar aqui, sofrer as coisas que você sofre, de estar aqui nesse meio, de acolher as pessoas. Ele fala assim: vai viver a sua vida, para que você está fazendo isso? Então, é importante que a gente obedeça, mesmo quando não faz sentido na nossa vida, que mesmo que às vezes seu pai e sua mãe te deixem, mesmo que as coisas sejam contrárias, obedeça. Obedeça, que Deus vai fazer uma coisa que você não pode fazer. Obedecer mesmo quando dói.
Dói muitas vezes eu e o Júnior estar aqui assim, nossa, vamos desgastar, vamos fazer tudo. Até a Nayara falou ontem sobre isso, sobre questão de ajuda e tal. Eu tenho não é deficiência, não é? Como que fala? Dificuldade de pedir ajuda. Mas é isso, a gente também tem que saber que nem tudo também vai ser bom pra gente. Acho que na fé cristã, todo mundo aqui já reparou isso, né? Quando você tipo assim, nossa, quero pegar um emprego que é lá não sei aonde, mas eu vou lá, vou fazer muito dinheiro e aí eu vou fazer muito dinheiro e tal, mas por obediência a Deus, eu vou me manter, eu quero fazer o que Deus quer. Mesmo que você perca muitas coisas. Então mesmo quando doer, obedeça. Obedecer também, mesmo quando não tiver benefício. Gente, que benefício que eu tenho trabalhando aqui? Eu não tenho benefício, sim, vamos dizer. Humanamente eu não tenho benefício nenhum, sabe? A gente, igual meu pai fala, ele fala assim, você tem que ter casa, você tem que comprar carro, você tem que não sei o que, você tem que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, pra ele, eu teria que estar super trabalhando num lugar super chique e tal, ganhando muito dinheiro. Mas a gente abre mão de muita coisa também para seguir na fé cristã. Não é sempre que a gente vai estar ganhando muito dinheiro, não é sempre que a gente vai estar fazendo o que a gente quer, mas é fazer o que Deus quer na nossa vida. E obedecer até o fim. Assim como José obedeceu, sabendo de todas as coisas que poderiam acontecer com ele. Maria também sabia que todas as coisas iriam acontecer com ele. A questão de ser pai, você sabe que é muito difícil, muitas vezes no começo é bem difícil. Mas como assim, até na morte de cruz, Jesus obedeceu até o final. Ele sabia que ele morrer não ia ser legal, não ia ser gostoso. Então assim, é igual naquele filme Paixão de Cristo, eu sei que é bem sangrento, mas toda vez que eu assisto, eu acho muito lindo aquele filme. Que é como ele se realmente derramou mesmo pela gente, não derramou só o sangue. Ele derramou os afetos dele, derramou o psicológico dele, derramou tudo que ele tinha ali, ele entregou totalmente para que a gente fosse salvo. Então ele obedeceu até o final. Mesmo sabendo, vai que, tipo assim, provavelmente passou várias coisas na cabeça de Jesus, né? Deus, se puder, afasta de mim esse cálice. Mas mesmo assim, ele foi fiel até o final. Então, muitas vezes a gente quer os propósitos de Deus para a nossa vida, a gente quer as bênçãos, é bom, é gostoso, é legal. Mas a gente não quer obedecer muitas vezes. Muitas vezes não queremos obedecer. Então, o segundo ponto que a gente pode colocar é vencer os medos, né? Vencer os nossos medos. Versículo 20 fala o seguinte: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, não temas em receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Josué foi advertido, falou assim: olha, não tema o que vai acontecer com você, não tema porque eu estou com você. E aí ele recebe Maria e através disso ele consegue vencer o medo, e eu tenho certeza que ele continua ainda com medo de, olha, se alguém descobrir, e aí se uma hora eu vi no meu coração de, esse filho não é meu, vou deixar pra lá, vou sair fora e tal. Então, como que ele vence o medo? Então, dos outros pontos para que Deus também venha nessa terra é que a gente precisa pagar também, é lançar fora os medos, os nossos medos, né? Para que Cristo nasça no nosso coração, a gente precisa vencer esses medos. E para que a gente possa ver literalmente os planos de Deus para nós. Eu tenho certeza que se José e Maria e Jesus tivessem sido engolidos por esse medo, eles não teriam feito o que fizeram, né? Então, assim, não tem problema nenhum você ter medo. Não tem problema. Meio que faz muito parte do que o ser humano é, ter alguns medos, né? Por exemplo, o João não vai chegar ali e não vai pular porque ele tem um certo medo para não pular. Ele sabe que vai acontecer alguma coisa, mesmo que ele não foi lá, caiu e tudo mais. Mas ele tem um certo medo. Mas os medos paralisantes não podem paralisar a nossa vida, né? O medo, ele pode literalmente paralisar.
Uma das frases de Miguel Cervantes fala o seguinte: um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos e fazer com que as coisas não pareçam o que são. Um exemplo, uma pessoa que tem medo de barata. Uma pessoa que tem fobia, às vezes, de barata, ou qualquer outra coisa. Por exemplo, uma vez eu estava na igreja da Bahia, e aí tinha uma barata voadora, né? As pior, né? Aquela aí voando pra lá, voando pra cá e tal. E aí, todo mundo correndo, barata, e tal. E aí a barata veio na minha direção, bati nela e pisei nela. Aí todo mundo, nossa, que isso? Mas não é porque eu não tenho medo de barata, não é porque é um bicho, né, e tal. Mas é isso, para uma pessoa que tem um medo extremo de uma barata, ela vai achar que a barata é muito maior que ela. Ela vai achar que a barata vai, não sei, matar essa pessoa. Então, o medo da pessoa, a fobia da pessoa, achar que a barata é um medo maior do que ela, distorce uma realidade. João, a sua realidade, mas assim, distorce de uma realidade que não é real. Não é real. Por exemplo, a fobia, a pessoa está lá de lugar apertado. Ela está num lugar apertado, aquele negócio não vai apertar mais. Ele não vai fisicamente apertando e a pessoa vai sufocar. Não, o medo dela está fazendo com que aquele negócio vai apertar e matar ela. Então, a realidade, Deus traz uma realidade muito maior do que o seu medo para nós. Também um outro ponto, outro citação aqui, é de Amanda Buck, que ele fala o seguinte: nenhuma paixão pode com o medo tão efetivamente roubar o espírito da capacidade de agir e pensar. É igual, por exemplo, um cara que, não sei, passou na rua e falou assim: ô doidinha, se você passar aqui, eu mato você. Aí beleza, ele deixou aquele medo em você. Mas o cara só falou aquilo por falar, só deu uma coisada assim e nem lembra que isso existe, nunca vai passar naquele lugar, vamos dizer assim. Só que você, por ter aquele medo, nunca mais vai pensar em passar naquele lugar ali, por causa do medo gerado em você. Então, como que o medo pode nos tomar, pode transformar coisas pequenas em grandes, como que o medo vai distorcer uma realidade de quem você realmente é em Deus. Então, se o medo, ele perturba os nossos sentidos, né? Ele rouba a capacidade nossa de pensar, de planejar, de fazer as coisas, né? O que pode nos trazer a realidade, nos trazer lucidez na fé cristã? Um primeiro passo que a gente podia pensar é o seguinte: buscar o Senhor. Buscar o Senhor é um dos primeiros passos. Em Salmos 34:4 fala o seguinte: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrei-me de todos os meus temores. E o segundo passo é confiar que Deus vai fazer uma coisa que você não pode fazer. Em Salmos 56:3 fala: mas eu, quando tiver medo, confiarei em Ti. Igual eu até estava falando com o Júnior. Gente, para mim estar aqui é um medo muito grande para mim. Porque, tipo assim, pode ser simples para muitas pessoas. Muito simples estar aqui e falar alguma coisa. Mas para mim é porque eu tive uma coisa no meu ensino fundamental, nem sei. Estava jogando queimada, tropecei no pé da menina, bati a cara no chão, fiquei com o olho desse tamanho. E a escola inteira riu de mim. Então toda coisa que é pública me dá uma quebrada, eu fico meio assim com medo, com receio. Mas eu até estava orando a Deus sobre isso. Eu falei assim: Deus, faz uma coisa que eu não posso fazer. Tira esse medo de mim que eu tenho muitas vezes. Mas eu sei que o Senhor pode fazer uma coisa que eu não posso fazer. Eu quero confiar no Senhor de verdade. Eu não quero ser a Priscila, a menina que foi lá, teve medo disso, teve medo daquilo, tem as suas debilidades, mas que o Senhor possa fazer em mim o que o Senhor quer fazer. Então, a gente confiar, né? A gente dá ouvidos. A José deu ouvidos a essa voz. Confia no Senhor que Ele vai fazer muito mais do que você acha que pode.
Então ele não teve medo de receber Maria. Ele não teve medo nenhum de receber a Maria. E também recebeu o quê? O próprio Salvador. Imagina, falar assim, olha, eu vou ser o pai do Salvador do mundo. Tipo assim, eu já fico assim, meu filho, o João, meu filho, João e tal. Ele não é nada assim, ele é muito especial para mim. Mas muita gente vai falar assim, não, menino normal. Mas assim, é isso, imagina o cara falar assim, nossa gente, eu vou receber o Salvador do mundo e eu não vou ser pai dele, mas ele vai ser meu filho. Que incrível, né? Como que Deus faz as coisas que a gente não pode fazer. E o terceiro e último ponto é crer nas promessas de Deus. No versículo 22 e 23 fala o seguinte: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia anunciado por meio do profeta. Vê, a virgem está grávida, dará à luz um filho que será chamado Emanuel. Então, tudo aconteceu por causa de uma promessa. Uma única simples promessa. E não é só, pra gente é só, né? Mas pra Deus é uma coisa muito importante, muito grandiosa. Porque através do falar dele, que houve todas as coisas. Através do prometer dele, que as coisas se originaram. Através da promessa de Jesus, de Deus, né? Como que essa promessa se concretizou. Então ele não é um cara que vai falar e não vai cumprir. Todo mundo pode te prometer alguma coisa. Mas muita gente pode não cumprir o que prometeu. Mas Deus não é esse cara. Deus nunca vai ser esse cara. Então, Deus cumpriu para o seu povo. Ele trouxe, não só para o seu povo, né, para a humanidade em si. Ele trouxe o cumprimento de uma coisa que ele falou assim, gente, vocês vão pecar. Né? Eu creio, eu acho assim, que houve Adão e Eva. O Júnior já não acha. Mas Adão e Eva, assim, no sentido assim... Peraí, deixa eu explicar melhor. Literalmente, que Deus foi lá, fez esse barrinho, e fez um homem e tal. Eu creio dessa forma. Agora o Júnior tem outra forma de crer, no sentido assim, ele acha que existiu sim, mas eu falo assim no sentido de primeiro homem, primeira Eva e tudo mais. Então tem diversos tipos de formas. Mas isso não interfere em nada na nossa fé. Se ele crer dessa forma, se foi, não sei, de outra forma e tal. Mas a questão é a seguinte, eu acho que pensar que Cristo, desde da sua criação, sabia que o homem ia pecar contra ele, mesmo assim ele o faz, é por causa de um amor muito divino, um amor muito grande, que a gente não sabe mensurar. Um amor do qual a gente acha que as pessoas também estão... eu vou dar a minha outra face. É uma coisa muito desconexa da realidade, gente. Da que a gente vive, né? Mas para Deus é normal. É isso que a gente tem que viver. E aí a gente tem que crer nessas promessas, né? Então tudo é possível aquele que crê. Gente, é uma coisa normal às vezes da nossa realidade. Muitas pessoas sem fé, né? Essa questão de uma fé morta mesmo, né? Muitas pessoas com depressão, muitas pessoas não acreditam que vai ter uma coisa diferente daquela realidade delas. Por exemplo, uma história de vida que eu acho muito maravilhosa, que me impacta muito, é do nosso bispo, Márcio, né? Que ele sofreu várias coisas na infância, desde abuso, de muitas coisas. E mesmo assim, ele é um cara assim, excelente em tudo que ele faz, por causa da vida de Deus nele. Ele poderia ser um cara assim, turrão, que massacrasse as filhas dele, que poderia fazer várias coisas por causa da realidade que ele viveu. Mas mesmo assim, ele creu nas promessas que Deus deu a ele, que ele ia continuar fazendo o que o Senhor fizesse, mesmo que fosse difícil. E foi difícil, não só para aquelas pessoas daquela época, que era muito mais difícil, né? Imagina, eu vou daqui para não sei aonde, lá a pé, e mesmo assim vou proclamar a glória de Deus. Mas a gente com carro não quer, entendeu? Então assim, como que Deus mesmo assim cumpriu cada uma das promessas dele, né? Então a gente precisa ter essa fé, uma fé que mesmo que a gente ache que não, mas é.
Santo Agostinho, uma frase que ele fala, que é o seguinte: não é compreender para crer, mas crer para depois compreender. Às vezes a gente quer compreender mesmo, né, antes, para depois a gente pensa assim, não, beleza, agora as coisas estão certas para mim, eu consigo andar. E muitas vezes não é isso. Por exemplo, eu e o Júnior, quando fui casar, o Júnior ele ganhava R$400 e tal, mas já tinha muito tempo que a gente namorava, tá, gente? Foi 1 ano de namoro e 5 de noivado, então demorou demais. Aí meu pai já tava, nossa, no primeiro ano ele falou assim, nossa, crente quer casar rápido. Aí demorou demais, ele, nossa, esse menino aí, eu não sei não, hein? Então assim, como que o Júnior tinha R$400 e eu ficava assim, gente, vivia do nada, né, de sol, igual minha mãe falava que tinha gente que vivia só tomar sol e não precisa comer e tal, isso e tal. Então assim, é isso, na nossa realidade não tinha nenhuma realidade de casar, de verdade. Só que mesmo com as dificuldades, Deus nos molda, sabe? Crendo nas promessas que Deus vai suprir pra gente. Então a gente tem que crer para as nossas vidas, assim como José creu nas promessas dele. Na prática, o que a gente pode fazer? Ponto 1 seria a salvação por meio de Jesus. Se você crer nele, você será salvo. Ele prometeu isso, gente. É tão simples, se você crer nele, ele vai te salvar. Mas claro, você amando, você faz as coisas por amar alguém, né? Eu não vou tipo assim, amo Jesus, amo o Júnior, e aí a gente tá junto, mas beleza, não precisa fazer mais nada. Não é assim. Quando a gente ama, a gente faz. Tem gente que é apaixonado, vai lá de Cafundó para encontrar uma pessoa aqui no centro, por exemplo, de Belo Horizonte, porque é amor, a paixão. Então, assim, a gente precisa crer nas promessas de Jesus. Então, ele diz que se a gente crer nele, se a gente crer, ele vai salvar a gente. E a gente o ama e por isso a gente faz, mas por ele também. É uma vida plena, autêntica, que apesar das dores, vale a pena, gente. Teve épocas e épocas, né, da igreja, de fases também, eu e do Júnior, e como que muitas vezes a gente ficava assim, nossa amor, eu tô muito cansada e eu não tô aguentando mais e tal, e chegava uma pessoa e falava assim, olha, um exemplo, eu vou falar da Davi, né, ela chegou e disse assim, eu fui na igreja de vocês e eu me senti em casa. Só isso, eu disse assim, olha, vale a pena a gente sofrer o que a gente sofre. Só isso já vale a pena. Então, como Cristo mesmo assim, ele se entrega e valeu a pena ele ter entregado a vida dele por nós. Terceiro, é o Espírito Santo de Deus em nós. Olha, gente, se não tivesse Deus morrido nem nada, a gente não tinha o Espírito Santo que pode nos ajudar, que pode estar lá pra gente, nos momentos às vezes mais difíceis pra gente estar. Então, o Espírito Santo está dentro de nós também. O quarto é que não ficaríamos sozinhos e abandonados. Ele escrevi errado. Ele está sempre conosco. Que é o seguinte, mesmo que pai, mãe, na Bíblia fala, né, sobre essa questão de você, mesmo que você perca tudo, amigos virem a causa para você, que os pais cheguem para você e falem assim, olha, o que você está fazendo não está certo. Maridos, esposas, filhos chegarem e falarem assim, olha, não está certo o que você está fazendo, eu vou me afastar de você. Você não é mais minha mãe ou mais meu pai. Mães deixando filhos. Mesmo que tudo isso aconteça na sua vida, mesmo que você esteja sozinho assim, sozinho, sem nada, Jesus está do seu lado. Ele olha as suas dores, acolhe suas dores, acolhe tudo que você é, seus medos, suas incertezas, mas mesmo assim, por amor, você também faz coisas diferentes do que você poderia fazer. 5. Deus nos dá saúde e cura. Você vê na história toda da Bíblia, muita gente sendo curada, muita gente... Hoje em dia é mais difícil você ver assim, né? Do nada, a pessoa que era cega, viu e tal. Mas como que, apesar, né, da ciência e tudo mais, como que Deus também se utiliza disso para isso. E mesmo assim, Deus não só cura deficiências físicas, mas cura corações. Corações quebrantados, cura corações que não acreditam mais em ninguém, corações que já desacreditaram da vida, só querem morrer.
Mas como Deus nos dá cura, se a gente acreditar e crer nas promessas dele, ele vai curar. 6, nossas necessidades serão supridas, teremos o suficiente para cumprir nosso chamado. E eu posso falar isso muito sobre essa questão, porque, tipo assim, eu e o Júnior, a gente tem sido suprido cada dia mais, assim, por Deus. Na época que a gente falou, nossa, estou desempregado, eu não estava trabalhando porque eu estava cuidando dos meninos. E a gente assim, olha, não sei, humanamente, o que a gente vai fazer? Não sei. Mas como que Deus supriu o Júnior, nossa, não tem R$1.500 para pagar as coisas. E gente falou assim, olha, uma oferta para você. E era a quantidade certinha. Então, como Deus faz as coisas que a gente não pode fazer. E 7, nós temos paz e alegria em Deus. Eu achei tão legal esse negócio da alegria, né, da vela da alegria. E como que Paulo e outros apóstolos, José, Maria, tendo todas as coisas contrárias, tiveram alegria em Deus. Porque Ele é a verdadeira alegria. Ele, mesmo que a gente tenha tristezas, né, igual eu estava falando ali, mesmo que a gente tenha tristezas, Ele realmente é a verdadeira alegria nossa. Então, muitas das vezes a gente quer viver os planos de Deus. Deus, faça a sua vontade em mim, mas a gente muitas vezes não quer viver. A gente quer viver, mas não quer viver. A gente é um ser dicotômico, né? Que é pecador, ao mesmo tempo santo, né? Mas a gente precisa ser obediente, lançar fora todos os medos e crer nas promessas que Deus vai fazer uma coisa que você não pode fazer. Humanamente você não pode fazer. Mas em Deus, Ele pode fazer muito mais na sua vida. Então, coisas incríveis vão acontecer quando você, a partir desse momento de virar de chave, assim como, né, eu estava falando de Paulo ser preso, mas ao mesmo tempo ele esperava alegria, mesmo uma coisa contrária, ele tinha esperança que coisas incríveis iam acontecer na vida dele. E coisas incríveis aconteceram. Então, pode passar. A esperança chegou. Aleluia. Que Deus abençoe a todos.